Atenção! O conteúdo a seguir pode ser bem sensível para alguns públicos. O filme que vamos resumir hoje é do gênero horror e slasher, e possui algumas cenas que podem ser incômodas para algumas pessoas. Mas se você curte filmes de terror e com temática slasher, então bora pro vídeo. E aí pessoal, tudo certo? Hoje eu venho trazer para vocês o resumo do segundo filme de terror do Ursinho Pooh, Sangue e Mel, de 2024. Então já vai deixando aquele like maneiríssimo aí para fortalecer o canal e se inscreva para não perder mais nenhum conteúdo relacionado a filmes, séries e curiosidades, e também para me apoiar aqui na plataforma, fechou? O filme começa com uma animação a partir dos eventos do primeiro filme, onde o jovem Christopher faz amizade com o Ursinho Pooh e seus amigos, no bosque do Senhak. Christopher costumava levar comida para eles, até ter que deixá-los para entrar na faculdade de medicina e eles começarem a passar fome. Assim eles começaram a sair e a caçar pessoas, mas Christopher de alguma forma conseguiu escapar. Apesar de ter sobrevivido, a maioria dos habitantes da cidade recusou-se em acreditar na sua história, tornando-o aos poucos um excluído da sociedade. Entretanto, havia um pequeno grupo de moradores locais que acreditavam em Christopher, e eles estavam determinados a caçar e a matar as criaturas. Eles começaram a vasculhar o bosque dos Senhacres durante meses, mas não conseguiram localizar nenhuma das feras. Pooh e seus companheiros se escondiam nas profundezas. Chris continuou estudando e completou seu treinamento médico. Ele ingressou no Hospital Ashton como médico júnior, mas rapidamente percebeu que as pessoas ainda não confiavam nele. Na verdade, eles inventaram uma história onde ele é o autor do massacre. A cena então corta para o presente, onde acompanhamos três amigas, Mia, Jamie e Alice. Elas estão acampando e realizando uma sessão espírita em uma caravana no meio da mata. Assim que elas completam a última etapa, uma força invisível balança a caravana. Isso as assusta pra caramba, e elas acreditam que o espírito foi invocado. É então que de repente, Alice é atravessada por um objeto através da parede. Nesse momento, Jamie corre desesperada para fechar a porta, mas o ser misterioso é mais rápido e bate a porta com força, esmagando os dedos da garota. Ele então começa a usar toda a sua força brutal para empurrar lentamente a caravana em direção ao lago. Aterrorizada, Mia pula a janela e tenta fugir em seu quadriciclo, mas o veículo não quer dar partida. É revelado então que o invasor é ninguém menos que o monstruoso Pooh, que consegue virar a caravana com a garota ainda dentro dela. Para complicar ainda mais, um pano dentro da caravana começa a pegar fogo e a pobre menina começa a queimar viva. A atenção de Pooh então se volta para Mia. Ele agarra ela e a força a pisar em uma armadilha para ursos, mas a tortura estava só começando. Ele a arrasta para longe do quadriciclo e começa a quebrar um por um todos os seus ossos. Mia implora por misericórdia. Em resposta, Pooh usa a mesma armadilha de ursos para esmagar a sua cabeça de forma horrível. Jamie, apesar de estar com seu corpo completamente queimado, rasteja para fora da caravana, mas ela é surpreendida por uma segunda criatura, uma coruja humanoide, que pega um grande pedaço de tronco e quebra a cabeça de Jamie em pedaços. Voltamos para Christopher, que está no meio de uma sessão de hipnoterapia. Durante o transe, ele tenta recuperar memórias importantes de sua infância, mas seus pensamentos são invadidos por imagem de seu tempo com o Pooh e ele perde a clareza. Após o término da sessão, Chris encontra sua melhor amiga, Lexi, esperando por ele. Apesar de tudo e dos rumores sobre ele, ela fica ao seu lado e acredita em sua história. Ao chegar em casa com Lexi, Chris descobre que o seu carro foi vandalizado com as palavras assassino escritas nele. Seu pai faz o possível para animá-lo, mas parece que Chris fica profundamente afetado. De volta à floresta, a polícia encontra a carnificina da caravana, e eles ficam completamente chocados. Enquanto eles usam o rádio para pedir reforços, vemos um homem desconhecido ouvindo a conversa de sua casa. A próxima cena nos leva ao bosque dos Senhacres, onde vemos três homens armados. Eles estão entre o seleto grupo de pessoas que acreditam na história de Chris, que criaturas semelhantes a animais causaram o massacre. Em outro lugar, vemos que Pooh e seus amigos começaram a viver dentro de uma grande árvore. O corujão revela que viu alguns caçadores procurando por eles. Ele então começa um discurso sobre como os humanos de Ashton os consideram uma espécie de praga. O corujão também reforça de que se eles não se levantarem e lutarem por si próprios, os humanos irão matá-los primeiro. Ao ouvir isso, Leitão, Tigrão e Pooh ficam cheios de raiva. De volta ao bosque, os três homens logo ouvem ruídos se aproximando, então um deles vai até lá investigar, mas isso acaba sendo um terrível erro, já que ele é facilmente derrubado por Pooh. Enquanto isso, os outros dois homens também ouvem sons incomuns, logo quando Leitão os ataca de surpresa. Ao ver a figura, os dois percebem que Chris estava finalmente falando a verdade.
finalizam a criatura. Logo, eles encontram o terceiro amigo em estado vegetativo, com o pescoço arrancado. Pooh então aparece e usa a espingarda de Daryl para explodir o rosto de um deles, e o último também é levado. Na sequência, vemos que o segundo cara cujo rosto foi arrancado surpreendentemente ainda está vivo. Ele de alguma forma conseguiu escapar da floresta. Na manhã seguinte, Chris está no hospital, fazendo seu trabalho. Infelizmente, seu superior ordena que ele deixe o emprego. O homem diz que, embora Chris seja bom no trabalho, a sua má reputação trouxe uma imagem negativa para o hospital. Nosso protagonista não tem escolha a não ser aceitar a sua demissão. É nesse momento em que ele nota um zelador quem ele acha muito familiar. É então que várias enfermeiras entram no corredor, trazendo o cara com o rosto desfigurado. Chris imediatamente reconhece que ele é seu amigo de escola, Aaron, e se pergunta o que causou seus ferimentos. Ao fim do dia, Chris volta para casa e brinca com a irmã mais nova, Ella. Ela é a única pessoa que não o julga e consegue fazê-lo sorrir. De volta ao bosque, vemos um pai ensinando ao filho sobre diferentes variedades de pássaros. O garotinho olha através do binóculos, quando vê através dos galhos uma figura aterrorizante. Ele consegue correr, mas o corujão então captura o seu pai. Mais tarde, vemos Pooh e seus companheiros se desfazendo dos restos mortais no rio. Na cena seguinte, Chris está em sua sessão habitual de hipnoterapia. Ele tenta acessar memórias de seu passado. Enquanto ele tem visões de sua amizade com Pooh, uma narração revela que o urso sempre foi mau. Ele já era acostumado a devorar carne, assim como no presente, mas Chris, sendo apenas uma criança, não conseguia entender muito bem. Então as memórias o levam para o dia do aniversário de seu irmão, Billy. Várias crianças haviam chegado para a festa, e tudo parecia estar indo muito bem, quando de repente, Chris testemunhou que Billy foi atraído para uma van misteriosa e viu o rosto do sequestrador. Ele se esforça para lembrar do rosto, mas a imagem ainda está borrada e ele não consegue identificar quem é. Na floresta, um grupo de policiais finalmente consegue localizar o covil dos monstros. Eles ficam chocados ao encontrar pedaços de humanos e outras coisas bizarras espalhadas por ali. Mas como já era de se esperar, eles são incapazes de escapar. As criaturas aparecem e levam um após o outro. Na próxima cena, Chris está em casa, ainda tentando encontrar pistas sobre o sequestrador. Ele pesquisa na internet sobre os crimes ocorridos em 2003, no mesmo ano em que Billy desapareceu. Chris então se depara com um artigo que revela que 7 crianças foram raptadas nesse mesmo ano. Ele também encontra um artigo sobre Arthur Gallup, um famoso pesquisador genético que costumava fazer experimentos em animais. A casa deste homem foi misteriosamente incendiada, o que levou à sua morte. Na manhã seguinte, um policial visita Chris com notícias urgentes. Ele revela que Aaron recuperou a consciência, mas se recusa a falar com qualquer pessoa a não ser com Chris. Ele então vai visitar seu amigo no hospital e pergunta o que aconteceu. Aaron responde escrevendo em um quadro: "Você estava certo." Chris percebe que ele se refere às criaturas do bosque. Aaron então escreve: "Eles fizeram isso", e remove as bandagens, revelando seu rosto. Nesse momento, Chris avista o mesmo zelador de antes espiando pela janela, e finalmente consegue se lembrar do rosto do sequestrador, mas quando ele vai atrás dele, ele já tinha ido embora. Mudando de cena, um dos amigos de Chris está tomando um banho em sua casa, quando ouve alguns barulhos na outra sala. Ao sair para verificar, ele se depara com pedaços de carne e outros restos no chão. Ele vai para o lado de fora, apenas para ser atacado pelo corujão. A criatura vomita ácido em seu rosto, antes de esfaqueá-lo brutalmente até a morte. De volta a Chris, ele espera para seguir o zelador. Ele então localiza a sua casa e se infiltra nela segurando uma arma. Quando o homem é confrontado, ele tenta agir de forma inocente no início, mas finalmente confessa. O zelador revela que estava sendo pago pelo Dr. Gallo para sequestrar a criança em troca de quitar as suas dívidas. Ele ainda revela que o cientista psicopata queria fazer experimentos com aquelas crianças. Ele costumava alterar seus genes, combinando seu DNA com o DNA de outros animais e várias outras coisas inimagináveis. Eventualmente, o doutor teve sucesso em seus experimentos e criou um monstro. No entanto, quando ele percebeu que eles eram perigosos demais, ele decidiu que iria finalizá-lo. O zelador ficou sabendo de suas intenções, então ele seguiu o Dr. Gallup até o bosque dos 100 acres. Ele tentou convencê-lo a não eliminar as crianças, mas o zelador estava tão bêbado naquela hora que acabou desmaiando. Quando ele acordou, ele descobriu que o Dr. Gallup já havia terminado de enterrar. Em um acesso de raiva, o zelador pegou a arma de Gallup e o finalizou ali mesmo, mas para surpresa dele,
As crianças enterradas ainda estavam vivas. Elas saíram dos seus túmulos como zumbis e têm causado estragos desde então. Após o incidente, o zelador fugiu para o laboratório do Dr. Gallup, pegou todos os documentos que poderiam incriminá-lo e incendiou a casa. Desde então ele tem mantido os monstros sob controle, revelando que é ele quem intercepta regularmente as comunicações policiais. O zelador diz que se sente extremamente culpado pelos crimes que cometeu no passado. Ele então termina seu discurso terminando com sua vida, para o grande espanto de Chris. Em outra cena, Lexi está cuidando de uma criança em casa, quando percebe que alguém a está invadindo. Em pânico, os dois imediatamente se escondem dentro de uma pequena cabana de lençol. Eles usam um carrinho de brinquedo com uma câmera para dar uma olhada. É então que eles veem uma figura enorme na porta principal, que não é ninguém menos que o próprio Pooh. Logo, o monstro sobe as escadas e procura por eles, mas Lexi e o garoto de alguma forma conseguem escapar. Vários policiais chegam e Lexi tenta convencê-los de que uma criatura entrou na casa, mas os policiais não acreditam nela. Mesmo assim, eles enviam uma policial para investigar, mas ela logo é atacada por Pooh, que arranca sua mão e a usa para golpeá-la no rosto. Voltando para Chris, vemos que ele roubou muitos itens da casa do zelador, incluindo gravações de voz pessoais do Dr. Gallup, entre outras notas. Em uma das gravações, ele menciona sobre como seus experimentos com as crianças funcionou. Elas começaram a assumir a forma dos animais dos quais foram combinados. Eles também adquiriram habilidade regenerativa, o que significa que eles podem curar suas feridas. É então que Chris recebe uma chamada de Lexi, informando-o sobre o que aconteceu. Ela também revela que um de seus amigos foi encontrado morto mais cedo, em sua própria casa, e avisa a Chris para entrar em contato com seus pais, pois eles também podem estar em perigo. Mas infelizmente já é tarde demais, pois na próxima cena, vemos Pooh chegando à casa de Chris. Ele se infiltra na casa e a mãe é sua primeira vítima. Pooh bate repetidamente a cabeça dela contra algumas facas da cozinha. O pai então é o próximo. Enquanto ouvimos seus gritos de desespero, Pooh se encontra com uma pequena garotinha, e a cena muda abruptamente, para onde ele encontra uma foto de Chris quando criança. Pouco tempo depois, Chris chega em casa apenas para testemunhar os cadáveres na cozinha. Isso o devasta completamente, mas seus problemas ainda não acabaram. Quando ele corre ao quarto de sua irmã, ele descobre que ela está desaparecida. Do outro lado da cidade, uma festa rave está bombando, mas mal sabiam eles que essa seria sua última festa. Quando Pooh aparece, então começa um massacre desenfreado de inúmeras pessoas inocentes. O caos toma conta de tudo, com os assassinatos acontecendo em frente a todos, e os sobreviventes correm para encontrar um local seguro para se esconder. Mas para sua infelicidade, outro monstro aparece para se juntar à festa, o Tigrão. Usando as suas garras afiadas e o seu corpo flexível, ele arrebenta várias garotas enquanto as ofende. Enquanto isso, Chris, que está em busca de sua irmã, ouve no rádio as últimas notícias sobre a festa. Percebendo que os monstros estão na ativa, ele pega sua arma e segue naquela direção. Quando ele chega no local, se encontra com os cadáveres de centenas de pessoas espalhadas. Chris então vai até uma sala, onde se encontra com uma garota ainda respirando. Ele tenta falar com ela, mas o Tigrão chega por trás. Chris atira bravamente no abdômen da criatura. Ele dispara mais algumas vezes de forma desajeitada, mas consegue fazer com que o tigre fuja com ferimentos graves. Ao mesmo tempo, Pooh está se divertindo torturando suas vítimas. Depois disso, Chris corre para o bosque dos 100 acres, na esperança de encontrar a sua irmã. Um tempo depois, Pooh chega ao local segurando uma motosserra. Chris pergunta desesperadamente por sua irmã, mas Pooh liga a motosserra e começa a persegui-lo pela área. Eles correm, e Chris tenta se esconder, mas termina com ele no chão e Pooh prestes a atacá-lo. Mas no momento decisivo, o monstro avista alguma coisa que o faz largar a arma e ignorar Chris. Ele dá alguns passos à frente, onde vê o próprio túmulo de onde saiu. Pooh imagina a versão mais jovem de si mesmo ao lado dele, deixando-o levemente emocionado. Vendo isso, Chris o chama de Billy, finalmente revelando que o monstro não é ninguém menos que o seu próprio irmão desaparecido. Ele pede desculpas por tudo que ele passou e implora para que sua irmã seja libertada. No entanto, Pooh volta ao seu estado selvagem e agarra Chris pelo pescoço. Lexi então chega repentinamente, e quando Pooh está prestes a finalizá-la, Chris pega um machado e o enterra na cabeça de Pooh, levando ele de volta para a cova. Após este incidente, Chris e Lexi saem do bosque e se encontram com a polícia. Um dos oficiais revela que a irmã de Chris foi encontrada em casa completamente ilesa. Acontece que Pooh nunca a raptou.
Na cena final, somos levados ao Covil dos Monstros, onde o Corujão reúne os corpos de seus amigos. Ele aplica um líquido pegajoso em suas feridas e cai na gargalhada quando eles começam a voltar à vida. O filme termina com o Corujão dizendo: "Todos voltaremos para buscá-lo, Christopher Robin." E aí, pessoal, curtiram a experiência? Qual outro personagem clássico das animações infantis vocês acham que também se daria bem nesse departamento? Conta pra mim aqui nos comentários. Ah, e não se esquece de deixar aquele like maneiríssimo aí pra fortalecer o canal e também de se inscrever para não perder mais nenhum conteúdo relacionado a filmes, séries e curiosidades, fechou? Muito obrigado por ter ficado até aqui, tamo junto e até o próximo vídeo.